Vereadora Aline Donça, solicito que faça a leitura do relatório da CPI. CPI do lixo. Presidente, vereador Deolino Berini Júnior, relator Edmarcos Bones Danaiol e secretário Ezequias Zen. Da apuração dos fatos objeto da CPI, da ofensa dos princípios constitucionais da administração pública, do artigo 37 da Constituição Federal, das provas colhidas. Está incerto no artigo 37 da Constituição Federal: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: redação dada ao CAPT pela Emenda Constitucional número 19, de 4/6/1998. Determina o artigo 67 da Lei número 8.666, de 93. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição. A escolha recai sobre servidores sem o conhecimento técnico do objeto e das cláusulas do contrato. O resultado dessa desídia é conhecimento em todos os rincões desse imenso Brasil: obras de baixa qualidade, serviços prestados de forma inadequada, fraudadores sem sanção, pagamentos acima do valor. A fiscalização é essencial, não somente para prevenir e identificar a corrupção, como também para assegurar a correta execução dos contratos com respeito aos escassos recursos públicos. O município de Dois Vizinhos informou que o servidor Valdir Machado era responsável pela fiscalização da pesagem do lixo recolhido pela empresa PEMA. Todos os tickets de pesagem do lixo coletados pela empresa PEMA foram assinados pelo servidor Valdir Machado, conforme os documentos juntados no presente. O senhor Valdir Machado, ouvido na CPI, disse que não permanecia no local da pesagem do lixo recolhido, que ia às vezes ao local e assinava todos os tickets naquele momento. Presidente, isso é, o senhor presenciava no momento das pesagens esses tickets, Valdir? Não todo dia, na verdade, por causa dos outros trabalhos, porque na verdade agora que tem um no canil, um rapaz no canil, e o outro está lá, no lixo lá, assinando as notas, mas eu fazia tudo e além de, por exemplo, os operadores e máquinas que eu ia, até levava almoço e de lá eu ia lá, para lá. Então presenciava uma última carga ou de repente antes, mas não todo dia também eu aparecia lá em cima. Presidente, tá, seu Valdir, com qual frequência o senhor presenciava esses tickets? Valdir, na verdade é o seguinte, resposta interrompida pela fala do presidente. Presidente, porque o senhor assinava todos, quero que o senhor fale a verdade. Valdir, a gente tinha, por exemplo, assim, um detalhe de uma quantia. Cada caminhão ali, e se passasse dali para cima, não assinava. Eu só assinava dali para baixo, dos caminhões. Os pesagens dos caminhões. Presidente, o senhor chegava a conferir as pesagens? Esse deu, não deu certo, esse aqui não vou assinar, esse... O senhor chegava a conferir as passagens no momento que estava lá o caminhão? Desculpa, as pesagens no momento que estava lá o caminhão? Valdir, não, na realidade eu não entendo em computador. Daí eu, por exemplo, o real da coisa não adiantava. Eu olhar e não olhar, não tinha, não. Nesse tanto eu não fiscalizava nada, ela que passava para mim a nota e eu assinava. Presidente, o supervisor que era acima do senhor lá na prefeitura? Valdir, o Mauri é o meu chefe. Que na verdade teria que ter uma pessoa real lá, né? Direto lá, ao menos nos horários de pesar e tudo, né? Só que, presidente, mas não tinha ninguém? Valdir, não, eu ia, né? Tinha dias até que conseguia ir, mas quando chovia ou alguma coisa eu conseguia ir. Mas tinha dia que eu também não aparecia lá. Presidente, assim, até eu vou... Como o senhor tem o conhecimento dos tickets, o senhor dá uma olhadinha aqui. O senhor está vendo que a mesma hora é a mesma saída? Há uma possibilidade de se pesar um caminhão na mesma hora e na mesma saída? Contendo essa pesagem aqui, o senhor assinava? Valdir, exato, sim. Presidente, o senhor conferiu porque assinou, então eu quero que o senhor explique para nós. Valdir, observamos os documentos que lhe eram apresentados pelo presidente. Saída e entrada, deveria ser esses tickets que eles pesavam lá. Não sei o horário aqui, 7 da manhã? 7 da manhã. Presidente, o senhor não estava lá no horário? Valdir, não estava. Não estava porque eu ia primeiro em outros lugares nesse horário. Presidente, não tá. Valdir, não. Relator, as pesagens, esses tickets lá, o senhor assinava todo dia ou uma vez por mês? Valdir, aonde? Relator, lá, na. Valdir, lá em cima.
Relator, esses tickets que o vereador Benini mostrou. Valdir, não, não, não. Lá tinha dia que eu não conseguia ir, mas no outro dia eu já aparecia lá e assinava. Relator, como é que funcionava a pesagem? O senhor ficava lá na balança, daí conferia o peso lá e conferia a nota e assinava? Valdir, não. Eu não ficava conferindo no computador. No computador? Não. Relator. Tá, mas daí o senhor conferia, então, o peso que aparecia no computador com o peso do que aparecia no ticket? Valdir, não. Isso era tudo com ela. Relator, o senhor não conferia? Valdir, não. Relator, ele saiu de dentro da empresa Pema carregado e a prefeitura pagou por esse lixo que saiu carregado. O senhor lembra disso? Valdir, não. De certo, então, nesse momento eu não estava lá. Presidente, então, eu quero saber se é de praxe a empresa pesar o lixo na saída. Valdir, verificavelmente eu não tenho conhecimento. De certo eu não estava, porque na verdade é que nem eu te falei, que um dia de repente eu ia, no outro eu não ia. O atual secretário da Agricultura do município de Dois Vizinhos, o senhor Mauri Ferreira dos Santos, disse à CPI que o senhor Valdir Machado era um coringa da Secretaria da Agricultura, um faz-tudo, que atuava em várias frentes. Muito bem, hoje nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, onde nós estamos aqui com a presença do vereador Deolino Benini Júnior, que foi o presidente da CPI do lixo, e hoje foi lido então o relatório dessa CPI. Em tudo que foi achado, foi descoberto, qual a sua conclusão dessa CPI? Tudo bem, Rubião? Cumprimento a você e todos os ouvintes aí da DVZ TV. Um abraço a todos. Então, eu vou explicar um pouco sobre a CPI. A CPI teve início em metade do ano passado, devido a alguns requerimentos feitos por alguns vereadores sobre algumas irregularidades, suspeitas de irregularidades na contratação do lixo. E a CPI foi nomeada, então, pelo antigo presidente, o vereador Dida, eu, o vereador de Marcos e o vereador Ezequias. E na condição de presidente a gente fez o trabalho, né, durou aproximadamente 6 meses, e esse trabalho ele foi feito, e eu sempre cuidei como presidente para não envolver nenhuma conotação política, nenhum envolvimento, nenhuma pressão em relação aos investigados, que a gente pudesse dar uma maior transparência em andamento. E essa CPI a gente foi trabalhando e chegamos a uma conclusão, através do relatório do vereador de Marcos, que competia a ele fazer o relatório, foi concluído alguns indícios de irregularidades, com base em provas testemunhais e com base de provas documentais, né? Muito foi questionado, inclusive nesta noite, aqui nesta casa, sobre essas possíveis irregularidades, que hoje o relatório chamou de hora zero e tara zero, que competia o funcionário da empresa que presta serviço, ele passava com o caminhão vazio e saía carregado. Isso, consequentemente, gerava um peso, e este peso era repassado ao empenho ao município, para o município pagar. E a hora zero o caminhão entrava, né, e no mesmo momento saía com o horário zero e, consequentemente, geraria o peso, né, do caminhão, o que se torna impossível você sair e entrar no mesmo momento. E também muito se cogitou em relação do caminhão entrar vazio e sair pesado. E isso, consequentemente, não tem lixo, se fabrica lixo. E aí alguns documentos que veio, né, para nós na comissão, que veio através de processos judiciais, que a empresa já está respondendo, que ali contempla alguns nomes, que por coincidência são nomes de agentes políticos e de empresas que na época tinha uma certa relação, em épocas em períodos eleitorais, relação com o atual prefeito. E essa chamada zero hora trouxe um prejuízo para o município? Como é que ficou? Tem valores? Então, nessa situação, a gente calculou em relação, com base nos tickets, que o furo passou de R$1.138.000. Isso correspondente aí aos últimos 5 anos de contrato que o município tem com a empresa
investigada também. Então, é um valor praticamente, se for calcular, um valor considerável, que a gente agora, na conclusão, através do relatório, foi aprovado este relatório e teve uma manifestação do vereador Ezequias em relação a esta conclusão. E, então, hoje, como ele foi aprovado, foi lido em plenário e, consequentemente, agora vai ser dado os andamentos, que vai ser caminhado às autoridades, né, cito elas o GAECO, Ministério Público aqui da nossa comarca, né, e outras autoridades que, né, bem como o Tribunal do ICOM, e outras autoridades que têm a competência para investigar e, consequentemente, se for um caso de denúncia, fazer ao judiciário. E as pessoas envolvidas seriam empresas, pessoas que trabalhavam? Quem são essas pessoas? Poderia falar? Olha, nós temos no corpo da conclusão existiu algumas referências, como Raul, como Sérgio, como empresas, Posto Cirilo. Essas empresas, e tem uma empresa Camaleão, que é algo que tem a proximidade com o período eleitoral do atual prefeito. Não estamos aqui, isso foi documentos que mostram suspeitas ou indícios que existiu certamente. A Camaleão é uma empresa de publicidade, né? Exatamente. Em que sentido ela foi envolvida? Na verdade, Rubião, o que aconteceu? Nós tivemos uma apreensão de vários documentos feitos pelo GAECO. Esses documentos não têm nada a ver com a CPI. Esses documentos veio de uma operação do GAECO, e essa operação do GAECO ele tem por um outro objetivo, que foi através de um processo judicial que está sendo investigado outro objeto. Por coincidência, no período, a gente até conversou com várias autoridades, inclusive o Ministério Público, que é competente nessa investigação, e nos sugeriu até, possivelmente, uma análise dessa documentação dentro da CPI. E nós fizemos essa confrontação, né, considerando que a empresa investigada obtinha esses documentos. E, por consequência, a gente analisou, e essas supostas empresas, elas têm um envolvimento lá no período eleitoral, teve um envolvimento no período eleitoral. E aí a comissão se mostrou interessada a investigar se existia uma possível ligação entre essas empresas e o município de Dois Vizinhos, o prefeito, e inclusive a empresa que estava sendo investigada. E a gente colocou sucintamente, né, o relator, e eu, como presidente, aprovei junto que tem o seu trâmite legal, e se o Ministério Público achar interessante nessa situação, de aprofundar mais essa investigação, que eu creio que é de suma importância, a população nos cobra, e a gente tem que fazer o nosso trabalho. Então, hoje, praticamente, com a leitura do relatório, então, foi encerrado esse trabalho da CPI, então agora segue aí as autoridades competentes que darão realmente aí a solução dessa situação, né? Exatamente. Eu já comentei isso em tribuna, comentei na própria comissão. A gente não tem nenhum envolvimento, não queremos prejudicar isso. Desde o início, todos os membros fez esse trabalho independente para não se envolver politicamente, ou dar uma opinião, ou porque é contra o prefeito. Não, a gente fez todo o critério. A CPI é pública, toda a população tem o direito de requerer cópias do relatório, inclusive de toda a documentação, e fazer a sua análise também. Então, a gente não tem nenhum problema, nada contra as empresas, os proprietários da empresa investigada, só nós temos que cumprir o papel de legislador. Não aceitamos nenhuma interferência. Só para citar, eu recebi aqui mais de 5 representações, sendo
nesta CPI, como presidente, respondi aí respondo ela, representações como ação judicial, representação na OAB, representação no Ministério Público, representação aqui na Câmara de Vereadores, e todas elas estão seguindo um efeito dominó, porque todas elas, tanto o Ministério Público pediu o arquivamento da representação feita do advogado da empresa, pedindo para que suspendesse, e também representações contra a minha pessoa. Várias vezes o advogado da empresa quis conversar, tentar ligar para mim, para sentar e conversar. Eu expliquei para ele e até falei, doutor, não faço nenhum contato com o pessoal, a não ser dentro da comissão, juntamente com os outros membros. Então, eu trabalho sério, não procurando ter retaliações, e, de certa forma, assim é o nosso dever como vereador fazer esse trabalho. Então, eu vejo que foi um trabalho de mais de 6 meses, aí, aproximadamente, e hoje foi entregue para dar os seus encaminhamentos legais possíveis. Muito bem, então estamos aqui com o vereador Benini, que foi o presidente dessa CPI. Queremos agradecer aí por essa entrevista e aí as considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez, Rubião, você esteve na sessão aí todo momento, uma sessão bem discutida, tivemos aí a eleição das comissões, e quero dizer a toda a população, os nossos amigos que nos ouvem, que venham, acompanhem os trabalhos dos vereadores, né, da Câmara de Vereadores, e nos cobre, nos dê ideias. Às vezes, muitas vezes a gente recebe denúncias, ligações de pessoas que tentam propor o seu requerimento, sua indicação. A gente tem feito esse trabalho, cobrando e também aprovando as leis que são de acordo, que vão em benefício da população. Vejo que o município de Dois Risinhos está numa situação que a população nos cobra muito, estamos sendo bem cobrados, e o que a gente tem que fazer é cobrar e fiscalizar o executivo. Infelizmente, nós não temos a caneta do prefeito para deliberar recurso, fazer obra, fazer asfalto, fazer uma melhoria no bairro, ou contratar mais médicos. Isso, felizmente, a gente tem só o compromisso de cobrar ele, fiscalizar as contas públicas, o que está sendo gasto, e muitas vezes o prefeito está recuando, não vem nos atendendo. Então, de certa forma, a gente agradece, pela sua presença, e se colocamos aí à disposição da comunidade para que acompanhe as sessões, e estamos abertos aí a qualquer ideias e reivindicações. Muito bem, muito obrigado. DVZ TV, onde há fato, há notícia.